Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nísia Unten e prosseguimos aqui a nossa jornada revendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Se nós olharmos assim o mundo de cima, observarmos todos os eventos que estão acontecendo, nós vamos perceber que está no tempo de acordarmos para uma realidade maior. Nós percebemos ultimamente muitos incidentes que trazem um abalo, que trazem a dor, e que nós, ao mesmo tempo, devemos pensar que hoje aqueles que estão padecendo esses reveses poderão nos olhar amanhã, porque nós não sabemos aonde será um novo evento desse. Hoje eu falo exatamente daquilo que está afetando o Brasil, mas se olharmos ao mundo, ao redor, todos os países, nós veremos todos os países com problemas, além das guerras, conflitos. Não dá mais para confiar, por exemplo, um líder confiar um outro líder ou fazer acordo, porque tudo pode mudar em questão de segundos. E aí, isso é que Jesus está falando, que está dentro daquele sermão que ele fez da grande tribulação. E nós devemos perguntar o que nos espera. E por isso eu falo, temos que estar acordados. Mas será que isso não é algo que você está falando que vai deixar as pessoas apreensivas ou com medo? Não, por isso que eu falo. Olhemos as coisas de cima. Jesus sempre falou, quem tem olhos para ver, que veja. Ou seja, nós temos que ter, sim, apreciação de tudo o que está ocorrendo no mundo. Temos que colocar na balança aquilo que é ou se aproxima muito dos ensinamentos de Jesus. E aí fazer a nossa escolha. Porque Jesus fala que essas aflições que nós estamos passando, antes gostaria de falar, que eu estou no capítulo 24 de Mateus, e agora, a partir de agora, do versículo 29, ele vai trazer assim algumas informações que são bem impactantes, porque após todas as aflições, porque nós não passamos por todas ainda, nós vamos ver alguns sinais nos céus. Embora que não é a questão de iremos ver no futuro, nós já estamos vendo, nós já começamos a perceber transformações. Tudo que está no céu é que está no firmamento, o planeta Terra também está no firmamento, mas ele está dentro de um sistema, e esse sistema está mostrando algumas alterações, por exemplo, o nosso próprio Sol, que é a nossa estrela. A nossa estrela comandante de todo esse sistema. E Jesus então está falando aqui, a partir do versículo 29, que o nosso sol ficará escuro e a lua perderá o seu resplendor. As estrelas ficarão ocultas e a uranografia da Terra, a uranografia celeste será abalada. Hoje nós temos satélites que fazem toda essa sondagem. Antes não, antes os astrofísicos faziam tudo no cálculo, na observação através de telescópios, mas hoje não, hoje nós temos satélites que fazem tudo isso com uma tecnologia muito mais brilhante e muito mais acertada. Então, quando Jesus fala isso, nós podemos depreender que
nós não podemos, de forma alguma, parar de orar para que não ocorra nada de disparos nucleares que venham a fazer exatamente isso, deixar o sol escuro, a lua perder seu vigor, ou seu resplendor, e as estrelas ficariam ocultas. Porque nós sabemos exatamente hoje o que acontece quando há uma explosão nuclear. Mas como Jesus já havia falado, e eu disse no outro vídeo, que esses dias seriam abreviados por conta da oração daqueles que escolhidos. Então, seriam cortado metade desse sofrimento, mas nós deveremos perceber, sim, que nós estamos passando por um corredor muito estreito. Nós estamos, assim, neste momento, caminhando muito num caminho apertadinho, onde nós temos que ter cada vez mais a consciência, nós temos que ter cada vez mais o despertar da realidade e sair da ilusão, desse mundo que é passageiro, para nós termos assim uma orientação melhor. Nós sabemos que o nosso Sol um dia colapsará. E ele colapsando, todo o nosso sistema também colapsará. E aí? Pensei que eu não ia estar aqui para ver, e se eu estiver? E se eu não estiver, aonde eu estarei? Fazendo o quê? Então nós temos que ter essas questões muito resolvidas dentro de nós, para que nós possamos, sim, atravessar esse momento de transição desse nosso mundo. Provavelmente não é só o nosso mundo que está passando por esse aprendizado. Há outros mundos, talvez até aqui mesmo no nosso sistema solar, não sabemos. Mas por enquanto nós temos que nos concentrar aqui e agora. Porque ele diz assim, que haverá, né, e todos verão, o sinal do Filho do Homem nas nuvens. Isso levou os nossos irmãos, muitos irmãos nossos dentro do cristianismo, a acreditar que nós veríamos Jesus vindo nas nuvens. Exatamente nas nuvens não, porque nós sabemos que não tem como alguém se manter em pé em cima de uma nuvem, mas por dentro ou mascarado dentro de uma nuvem pode. E aí nós vamos levar então um grande choque e será uma grande catarse. Para muitos será libertação e para outros, né, infelizmente não. Porque aqueles que estão de olhos bem abertos, a mente se expandirá ainda mais. Para outros, o pranto será muito grande pelo tempo perdido nas ilusões que nesse momento de catarse, vão cair. E a ilusão se desvanecerá. E aí vai bater no peito chorando. Por que que eu não entendi? Por que que eu não prestei atenção? Bom, nós sabemos disso, que toda essa parte do Evangelho de Jesus, ela foi muito desacreditada, e ainda é por muitos, porque acreditam que não exista fim do mundo, porque acredita que Jesus nunca foi, alguns, né? Que Jesus nunca nos deixou, realmente não. Mas em determinado momento ele vai sim chegar para os nossos olhos físicos, olhar e falar: pronto, é aquilo que estava para acontecer. Então, eu entendo que haverá um alarido muito grande no espaço terrestre quando isso acontecer. E definitivamente, aí sim, o joio será separado do trigo, sem o risco de injustiça. Porque se nós recapitularmos, né, lá na parábola do semeador, eu vou só assim puxar o fiozinho
né, da lembrança. Um homem que semeia boa semente em seu campo, então ele diz assim, né, que teve um homem que veio e semeou boa semente em todo o seu campo. Mas dormindo os homens, ou seja, desviando o foco daquilo que tinha que ser, veio o seu inimigo. Então ele não está dizendo que era o inimigo daquele semeador, e sim o inimigo do homem, e semeou o joio. E os servidores desse pai de família disseram-lhe: o senhor não semeou somente boas sementes em seu campo? E aí então, agora já mudou, não é mais o homem, esse homem agora já tem um nome, que é o pai de família. E esse pai de família, nós sabemos realmente qual é o nome dele, é Jesus, porque é ele que vem trazendo toda essa semeadura através dos seus ensinamentos, através das suas orientações. E então, daí ele fala assim, porque aí os servidores falam assim, o senhor semeou somente boa semente em seu campo, mas tem ali o joio também. O senhor quer que arranquemos? E aí ele diz, não arranquem o joio, pois ao colherem o joio, talvez possam arrancar também o trigo. E aí que está aquilo que eu falei sobre a justiça. Por mais que o joio vá vicejar, né, junto com o trigo, haverá um momento certo da colheita para fazer a separação. Então, esse pai de família diz que cresçam juntos até a grande colheita, e aí vocês dirão, né? Ou seja, eles teriam que cumprir essa ordem. Arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes para serem queimados, e o trigo ajuntem ao meu celeiro. Olha só que maravilha! Agora, todas as parábolas, quando a gente começa a fazer esse mergulho mais profundo, a gente começa a perceber a riqueza que são esses ensinamentos. Aliás, não são ensinamentos, são instruções para o que vai acontecer. E assim sempre foi desde os primórdios, quando o nosso governante planetário, ele fazia todas aquelas orientações através dos profetas, pedindo para eles retornarem, porque houve uma debandada muito grande, ou seja, o foco do nosso governante planetário, ele foi direcionado para outro lugar. Quando Jesus ele veio à Terra, fisicamente, então ele semeou esses ensinamentos, que deveriam ser entendidos por todos os habitantes do nosso planeta, todos, sem exceção. Mas o seu adversário aproveitou o sono, ou seja, as nossas próprias fraquezas, a nossa invigilância, e semeou o joio, que é uma planta invasora e que prejudica as culturas de trigo. E quando Jesus ele faz, né, essa comparação do joio e do trigo, eu fiquei impressionada pelas propriedades de um e de outro. Quando os servidores sugeriram arrancar o joio para não prejudicar o trigo, esse pai de família disse não, de forma alguma, porque logo nos primeiros tempos, então agora vem a parte, vamos dizer assim, científica, né? A parte de estudo, porque nos primeiros tempos de desenvolvimento do trigo, o joio é muito semelhante. Aqui é de uma página do Agro, né? Também a Embrapa também tem essas informações. E assim, né, pode haver injustiça no sentido de confundir uma planta com a outra, porque os seus primeiros momentos elas são muito semelhantes. Precisa ter um olho muito clínico para saber qual é o joio e qual é o trigo. E então, nossos dias
nós estamos exatamente dentro desse parâmetro do joio e do trigo. Porque alguns acreditam que estão dentro, né, desses padrões comportamentais, espirituais que Jesus falou, porém são apenas repetidores e isso é da boca para fora. Tudo o que Jesus falou tem que ser sentido na mente, na nossa consciência. E aí nós vamos armazenar nesse órgão que simboliza para nós os sentimentos ou emoções. Sentimentos, eu falo, que são tudo aquilo que eleva, que sublima. E emoção ainda é tudo aquilo que arrasta para baixo. É aquilo que faz com que nós nos afastemos e também nos faz termos todo o aspecto do joio. Então, isso é muito importante nós termos em mente. Por quê? Veja só, quando chega um determinado ponto do plantio, da cultura, as espigas do joio, elas ficam menores que as espigas do trigo. Então, o que eu posso deduzir daí, dessa orientação de Jesus? Por que o joio ele fica um pouco menor? Porque as suas espigas são menores e são mais alongadas, mas são fininhas. Porque está significando exatamente isso, a consciência, a vigilância. Quando chega, né, quando chega a fase madura das duas espécies, as espigas do joio, elas são pretas, enquanto que a do trigo são castanhas, assim, olhando de longe, dá aquela aparência dourada. E elas são muito perceptíveis quando elas estão no ponto da colheita. Então, assim, o joio é considerado uma praga, porque o joio, além de tudo, é tóxico para o consumo, ou seja, faz mal. E então o pai de família, que é o próprio Mestre Jesus, disse, né? Arranque primeiro o joio e depois colhem o trigo. Não vou falar que está acontecendo uma limpa no mundo, no planeta, porque todos vêm e voltam. Ninguém fica aqui esperando uma transformação do mundo, né? Nenhum ser humano, a transformação do mundo para ele ver. Mas, assim, quando nós começamos a entender que nós somos seres eternais, não importa onde estejamos, nós saberemos sim o que está acontecendo. Porque nós já desenvolvemos laços de amor. Então é impossível, onde estivermos, nós não termos a consciência de que o que está acontecendo no lugar onde nós estávamos. Por exemplo, eu dou um exemplo, eu moro em São Paulo, sou de Curitiba, tenho parentes, familiares lá, e eu sei exatamente o que acontece lá, porque eu me informo, porque eu tenho uma ligação afetiva com eles. Então, não importa onde nós estejamos, essa ligação afetiva, ela continuará firme. E aí, quando Jesus também diz, né, que para nós aprendermos isso enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos a capacidade de acompanhar todo esse processo sem nos perdermos, sem nos tornarmos espigas pretas. Então, aconselho vocês a olharem um trigal. É a coisa mais linda. Depois, se conseguirem, uma plantação de joio. Há uma diferença muito grande. Evidentemente que, a princípio, muitos se confundem. Mas quando chegar a hora, aí sim haverá a grande diferença.
até pela coloração. A coloração significa tudo aquilo que nós estamos realizando. E também, né, aquilo que nós estamos armazenando em nós como alimento também para o nosso semelhante. Porque quando nós temos o aprendizado do Mestre Jesus, nos alimentamos desses ensinamentos, automaticamente esses ensinamentos servem também de alimento para aqueles que palmilham aí a nossa estrada evolutiva. E então é a hora de nós analisarmos, é a hora de nós colocarmos a mão na consciência, abrir bem os olhos, filtrar muitas coisas que entram no nosso ouvidos, aparentemente sendo apenas uma diversão, apenas uma coisa sem consequência. Não, está carregado sim de maldade. Então nós vamos encerrando por aqui esse nosso bate-papo e estaremos juntos. Mas essa semana vamos meditar sobre isso. Eu escolhi ser trigo, embora ainda eu precise de muito adubo para que eu possa vicejar cada vez mais. E esse adubo é o meu trabalho diário no aprendizado do Mestre Jesus. Que vocês tenham uma semana de muita luz, muita prosperidade, orando, acreditando que tudo vai melhorar. E até mais.